Sejam bem-vindos ao Shadcast. Eu sou o Júlio e estaremos falando hoje sobre o Justiceiro Zona de Guerra. Sinta-se à vontade para dar sugestões sobre alguma obra, nos siga nas redes sociais que estarão na descrição e aproveite o episódio de hoje. Hoje a gente vai apresentar a HQ do Justiceiro Zona de Guerra, lançada em 1992. Tinha os roteiros de Chuck Dixon e arte de John Romita Jr. Essa HQ também, esse subtítulo, né, Warzone, também é apresentado em Justiceiro Warzone, referente à continuação de Bem-vindo de Volta Frank, e aqui no Brasil a Panini trouxe como Justiceiro Zona de Guerra, a ressurreição da Mama Gnunce, que conta os eventos que acontecem posteriormente a Bem-vindo de Volta Frank. Esse subtítulo também foi utilizado no filme do Justiceiro, Punisher Warzone, e durante as HQs a gente tem algumas referências da origem dele, né, que é citada em Punisher Year On, ou Ano 1, como foi lançado aqui pela Panini. E essa HQ, o Warzone, né, ou Zona de Guerra, também cita eventos que aconteceram em Justiceiro, Ano 1, lançada em 1995. Vamos começar falando sobre a parte sem spoiler dessas HQs. E aí, Lucas, o que tu achou da HQ, mano? Mano, a HQ, ela me pegou de surpresa, porque de início foi o que eu esperava do Justiceiro, tá ligado? Ele chega lá, psicopatão, mata mesmo. Aí, como essa HQ é mais essa Algo parte. mais vintage, né? Tá no estilo vintage, algo mais É, clássico, pega mais leve nas violências. E também a gente, eu no caso eu e o Lucas, a gente veio direto do Justiceiro Max. Então a gente tava acostumado com o Justiceiro brutal, um Justiceiro que não tem amizades. pois é, aí eu vi isso daí, aí eu achei legal, né? Que é das origens dele, achei legal. E também porque essa HQ, velho, eu senti um pouco de esperança no Frank, porque o Frank sempre ele fala com ele mesmo e ele sempre fala nas opções o que pode dar errado e o que ele vai fazer, esse tipo de coisa. E é sempre brutal, meio melancólico, tá ligado? Triste, tu sabe que é ruim. Ele entra num lugar onde tem inocente morto e ele fala lá, ah, morreu, tá ligado? Não consegui. Aí nesse aí não, nesse aí ele tem uns pensamentos mais positivos, tá ligado? Em relação ao micro. E essa HQ foi top, mano, na moral. Diferente do Deadpool, que tem uns pensamentos Curti. lá que enche o saco dele. Aí o Frank não, o Frank é todo análise. Literal, ele é análise mesmo. Essa HQ, ela me pegou nesse contrapé, porque eu já sabia que o Micro ele era parceiro do Justiceiro na linha cronológica clássica da Marvel. Ele tinha essa parceria junto com o Punisher. Mas eu não sabia que o Punisher tinha umas parcerias com, como é que pode dizer, vagabundo, né? Como foi dito na série, eu mato vagabundo. Eu não, eu não sabia que ele tinha essas parcerias, tá ligado? Ele consegue fazer uma amizade no HQ que é com um ex-mafioso, tá ligado? O mafioso passa a ajudar ele, um gangster lá, né? E aí tu fica, mano, que porra, o Justiceiro do que eu conheço nunca faria uma merda dessa, tá ligado? O Justiceiro mataria esse cara depois que ele ajudou ele. E pronto, acabou. Passou a informação, tiro na cabeça e vida que segue. É assim que faz. O Justiceiro do seu Max era assim que fazia. E eu também me impactei com uma coisa que aconteceu. É o Justiceiro. A gente vai ter nessa HQ o Justiceiro infiltrado, gente. Então, tipo, ele vai estar dentro dos mafiosos e vai ter a parte dele atuando. Mais ou menos como a gente vê o Homem-Aranha, com o Demolidor. Então fica um negócio meio tipo, tá ligado? Eu nunca imaginei o Justiceiro colaborando com um crime pra uns bens maiores, tá ligado? Sempre. É claro que teve ocasiões que aconteceram, mas por vir do selo Max, né? Por vir bastante esse selo, eu nunca imaginei o Justiceiro contribuindo pra isso. E tu, Lucas, como é que foi esse impacto aí, velho? Mano, eu fiquei bem surpreso, porque ele criou lá uma segunda imagem dele lá, pra se passar lá dos mafiosos. Aí ele até cita, como se fosse A de dia, é o mafioso, de noite é o justiceiro. Eu vi isso aí, eu até dei risada. Sim, mano, é E tipo um contraponto, parece que ele vira um herói, tá ligado? Temporariamente, uma coisa que tu sabe que o Justiceiro sim, não é. sim, ele pega. Ele até fala pra ele mesmo que, como mafioso, ele pegou mais informações do que ele pegaria em um mês como justiceiro.
Eu vi isso aí e falei, ixi, o cara tá desmerecendo, tá ligado? Eu vi, ih, tá tremendo na base, sei não, esse justiceiro aí. O justiceiro do selo Max tá nem aí. O único jeito é só o Giga Shed, que é vai lá, mata 30 cara, e se um sobreviver, ele pega informação. É talvez ainda, se sobreviver. Eu achei Cara, legal. é algo da época, né? Mas, porra, eu fiquei, tipo, incomodado com a parceria que ele fez junto com esse mafioso que ele tá obtendo informações e tá se passando de primo, tá ligado? Então, tipo assim, ele fez uma amizade com ele e ao longo dele não mata. Eu fiquei, mano, qual a hora que você vai sentar a bala nesse pau do cu? Porque ele também é um criminoso, tá ligado? E ele não mata, mano. Eu fiquei agoniado com isso, cara. Ele é como se fosse a parada mais comédia, chega uma parte da que ele vira um besterol, tá ligado? Tipo assim, tem o Justiceiro que é muito sério, aí tem um outro antagonista que a gente vai logo adentrar ele, e aí tem esse cara que ele é meio que besterol. E aí tu fica, cara, que cara chato, tá ligado? O Justiceiro deveria ter metido a mão nesse cara. O Justiceiro até Sei lá. elogia ele em uma É, parte. Ele elogia ele e o, falando mano, que Justiceiro, triste por causa que o Micro foi embora. Meu Deus do isso, céu, cara. elogiando bandido, falando que se botar uma arma na mão dele, ele dá conta. Mano, velho. Tirada. Então, tipo assim, tem esses lados, né, que quem já leu o Justiceiro de verdade sabe que o Justiceiro nunca faria umas coisas dessa, mas é justamente pela época que lançou. Então, né, e um roteiro bem mais leve do que, apesar de ser pesado ainda pra época, bem mais leve do que a gente tá acostumado a ver no selo Max. Então, tipo assim, eu gostei da HQ, tem uma historinha, um arco fechado, legalzinho de acompanhar. Não é algo muito saturado, fica mais o mesmo. Você vê o Justiceiro atuando como ele, como essa segunda personalidade que ele criou. E aí, Lucas, tu gostou? Também indica essa HQ? Mano, indico. Curti bastante essa HQ. Mesmo ela sendo fechada e curtinha, porque eu tô acostumado com o selo Max, que é umas 30 mil páginas. Mas essa aí foi uma leitura muito boa. Mesmo com esse negócio aí do Justiceiro não sendo Justiceiro de verdade. Mas eu curti porque pela primeira vez eu vi o Justiceiro feliz. Que é algo raro. É que nem o Kratos sorrindo, né? Ai, Isso. ai. Então é isso, galera. A gente indica essa HQ, tá na avaliação máxima do podcast, 5 estrelinhas. 5 Vai na fé, estrelinhas. ela é boa. Should. Agora vamos pra parte com spoiler da HQ, né? A HQ começa com o Justiceiro atuando normalmente, né? Salvando uma equipe de policial que estava sendo abordado por um criminoso. E aí ele desenrola, faz o que deve fazer ali na hora e continua a sua rotina, né? De sair matando e limpando as ruas, né? De acordo com ele. Ele volta pro seu esconderijo e lá o Micro disse pra gente, né, que ele tá um tempão sem parar, sem descansar, sendo o justiceiro que a gente conhece, né, exterminando crime sem descanso. Isso tá afetando ele tá ficando desleixado no meio dos crimes, ele tá cometendo erro e ele não tá percebendo esses erros. Ele até tá percebendo, mas não quer deixar evidente esses erros. Ele fica dizendo, eu errei, isso deve acabar logo, a gente não pode prolongar, senão as coisas vão ficar piores. Então, tipo assim, no meio do assalto lá que ele tava protegendo os policiais, ele viu que se ele estendesse muito aquilo, provavelmente a mulher ia acabar morrendo, tá ligado? A policial que tava sendo refém ia acabar morrendo. Então ele acaba tendo que finalizar as coisas rápido. E então ele tá percebendo que o Micro tá percebendo esse desleixo dele, e o Justiceiro também, como a gente sabe, ele é uma porta, né? Ele não se comunica muito. E o Micro começa a se sentir incomodado por isso, porque o Micro se juntou à causa devido à perda familiar dele. Ele perdeu seu filho e se juntou à causa do Justiceiro. E aí ele começa a ir num psiquiatra para ele poder ser ouvido, tipo, desabafar um pouco. E ele percebe que o Justiceiro tá sempre frisando algo próprio dele, algo que sempre dar lucração para ele. Então ele não quer ouvir muito o Micro, não quer saber muito dos sentimentos que o Micro tá passando, o que o Micro tá fazendo. E então, tipo, isso acaba afetando a relação entre os dois. E houve um rompimento aí. A HQ inteira a gente percebe um Justiceiro mais, né, tipo, querendo voltar à amizade com o Micro, achando que o Micro vai voltar a qualquer momento para ajudar ele. Isso não acontece, tá? Então o Justiceiro ele fica nessa esperança da volta do Micro. Enquanto isso acontece, também a gente vê a história de um cara, um anti-herói, assim como o Justiceiro, denominado Rifle. Esse cara é Shed.
A gente vê a história dele e ele já começa na história, tipo, há anos 90, tá ligado? Matando, de acordo com ele, 103 pessoas. Né? 103 pessoas não, 103 criminosos, né? Então você já viu meio que uma espécie de justiceiro nesse cara, e você já fica pensando, será que vai ter um embate entre eles? E a história dele acontece paralela do justiceiro. Enquanto isso, na visão do justiceiro, ele tá rondando pelas ruas na sua rotina e acaba sequestrando um capanga da máfia, Carbone, que é comandada pelo Julius e o seu irmão denominado Sal. Essa família Carbones ela tá se expandindo bastante justamente pelo justiceiro tá matando as rivais dela ali. E então tá criando esse aumento de poder para essa família mafiosa. O justiceiro decide então se filtrar nela. Ele captura esse capanga e diz que esse capanga vai voltar para esse cara e vai botar ele junto com ele em uma das missões do líder, né, da família Carbone, que era o Julius. Então o justiceiro adota o pseudônimo de Johnny Tower. E assim eles começam a fazer trabalhos pro líder da família Carbone, que tem uma filha, que está prestes a se casar e unir a família dos mafiosos, né? Que era a filha dele vai se casar com um pessoal da máfia europeia. Então a HQ segue com o Justiceiro fazendo essas missões pro Carbone e ao mesmo tempo eliminando tanto o lado do Carbone quanto o lado rival do Carbone. Então ele tá meio que utilizando essas missões que estão sendo dadas a eles em prol dele mesmo. Por exemplo, ele chega numa missão, extermina o time rival do Carbone, mas ao mesmo tempo extermina o time do Carbone, só deixando ele e esse amigo vivos. Esse amigo disse que o Justiceiro é um primo dele, né? Então, tipo assim, por isso que o Justiceiro conseguiu se filtrar no meio disso tudo. A HQ se desenrola, eles ganham crédito dentro da máfia, só que em contrapartida, o Rifle passa a caçar esses mafiosos. Ele é pago pela CIA para poder caçar os mafiosos e quem tá com ele. Ele logo reconhece que tem uma pessoa que é parecida com alguém que ele conhece ali. Ele então percebe o disfarce de Frank Castle, mas ele não tem certeza. Então ele começa a trabalhar nessa hipótese. Enquanto esses eventos acontecem, o Justiceiro ele vai fazendo alguns ataques noturnos contra a máfia que ele está trabalhando atualmente. Então ele começa tipo aí em containers desses caras, começa a destruir as coisas deles. Isso vai criando uma certa tensão. Será que tem algum traidor entre a gente? E aí a HQ fica com esse clima, né, do líder dos mafiosos, o Julius, querendo descobrir quem é esse traidor. O Julius então bota o justiceiro disfarçado e o seu primo para poder investigar quem é esse possível traidor entre a família dele. No meio de tudo isso também acontece um romance entre o justiceiro e a filha desse Julius, que é o líder, né, dos mafiosos. Ele utiliza esse romance para justamente conseguir mais informações sobre a máfia. No meio de toda a investigação dele, ele e o seu primo, né, para poder despistar as caças noturnas que ele tá fazendo como justiceiro, ele acaba botando a culpa e descobrindo os podres do irmão do Julius, que é o líder da família Carbone. O irmão dele, que era o Sal, né, ele acaba, tipo, incriminando ele, mostrando evidências pro Julius, e assim acaba, tipo, o Julius acaba pedindo para que seu irmão seja executado pelo justiceiro e seu primo. Então o justiceiro chega, captura o irmão dele, e eles iam desovar o corpo em algum local. Só que ele não mata de imediato o Sal. O Sal consegue se livrar, né, do carro em movimento, e nessa perseguição ele acaba sendo afogado e caindo em uma espécie de rio e fica afogado. O justiceiro, acreditando que matou ele e levando as evidências do corpo dele boiando lá, volta pro líder mafioso e assim finaliza sua missão. Em contrapartida, o Rifle ele começa a investigar mais sobre quem é esse possível capanga que está trabalhando pro Julius. E ele pega um cara numa prisão e ele começa tipo, a mostrar as imagens desse capanga pra esse cara. Esse cara automaticamente diz que é o Frank Castle, o denominado Justiceiro. E isso chega aos ouvidos de uma figura que aparentemente é o rei do crime. Então ele pega a informação de que o cara denominado Johnny Tower, que é capanga do Julius, na verdade é o Justiceiro, e quer levar essa informação
pro líder da família Carbone. Vale ressaltar aqui, galera, que ele conseguiu essa informação dele através de torturas, né? Então, depois que aconteceu a entrevista do Rifle com esse cara, que é suposto preso, que conhecia o Frank Castle, ele torturou esse cara, né? Ele sabia que a polícia foi atrás dele, queria a informação que ele deu pro cara, e aí ele conseguiu essa informação e pediu para um dos capangas da família Carbone fazer uma audiência junto com ele para ele poder passar essa informação. Após ele informar que, na verdade, ele tá com um traidor entre a equipe dele, o traidor não era o irmão dele, que ele tinha mandado matar, o justiceiro passa a ser caçado junto com o cara que estava contribuindo ele nessa farsa. Infelizmente, o justiceiro ele é capturado e ele é colocado numa espécie de armadilha no carro onde vai ter uma bomba que vai explodir. O justiceiro começa a acelerar loucamente para ver se chega a um local de seus galpões para poder do micro, né, para poder pedir ajuda do micro. Só que quando a gente acha que tá tudo perdido, aparece o Rifle e salva o justiceiro de última hora. O Rifle então explica que ele conseguiu essa informação do cara na cadeia e é o justiceiro logo deduz que foi isso que arruinou o disfarce dele, né? Ele conseguiu essa informação com esse cara, provavelmente esse cara passou a informação para outras pessoas. Então, o justiceiro mostra para os leitores que ele conhece o Rifle. Ele chama ele de Júnior, né? Parece que nos períodos de guerra do Justiceiro eles foram parceiros. Então assim os dois começam a fazer uma aliança temporária contra a máfia que eles estão caçando, que é a família do Carbone. A família Carbone quer manter as aparências de que não tem nenhum traidor e que eles conseguem manter o império de crime dele para essa família europeia. Ele quer arrumar o casamento entre a filha dele com o filho do líder da família europeia. E esse casamento vai acontecer numa ilha chamada de Ilha Tubarão. Então o Justiceiro e o Rifle ficam sabendo dessa informação e passam a ir para essa ilha se vingar agora. Enquanto tudo isso está rolando, paralelamente a gente descobre que o Sal acabou não morrendo como a gente achava que ele tinha morrido. Ele, na verdade, sobreviveu, foi levado para o hospital e lá ele conseguiu, se recuperar aos poucos, mas com uma espécie de amnésia. Ele não conseguia lembrar o que aconteceu com ele, só de alguns poucos flashes. E aí ele adotou o nome de Thorne e passou a seguir o Julius e o Justiceiro como uma espécie de vingança. Então ele de alguma forma ficou sabendo o paradeiro do Julius. Então ele foi para essa ilha, o Justiceiro e o Rifle também estavam, e o Julius estava armando todo o encontro de mafiosos para poder unir as duas famílias. Durante esses eventos que vai rolar da união desses mafiosos, acaba dando tudo errado. Os dois mafiosos acabam brigando porque o cara que acabou não morrendo, que se denominava Sal, voltou e passou a caçar o Justiceiro e o Julius. Então ele acaba matando o filho do chefe mafioso europeu. Então começa a ter uma briga interna e esse cara caçando o Julius. O Justiceiro e o Rifle se beneficiam disso e começa também a trocar tiros. Durante essa troca de tiro, tudo acaba dando errado, mais errado que já estava dando, pra falar a verdade. E o Julius e sua filha acabam correndo para uma espécie de lago onde continha os tubarões. O Justiceiro segue ele e nisso ocorre um confronto entre os dois. A batalha entre os dois é árdua e resulta com a intrusão do Sal jogando o chefe mafioso no rio para morrer para os tubarões, enquanto ele saía para pegar o Justiceiro. Só que nesse momento o Justiceiro já estava esperando ele lá fora e começa a encher ele de bala. Depois que o Justiceiro enche o Thorne de barra, ele acaba caindo no mar e assim a gente acha que foi comido pelos tubarões e morreu. Posteriormente a gente percebe que na verdade ele conseguiu chegar próximo do barco que ele foi para a ilha e tá vivo. E assim decide então fazer uma vingança contra o Justiceiro. E é assim que acaba Justiceiro Zona de Guerra. Beleza. Passando agora para a parte nossos comentários, né, de nossas opiniões com spoilers em relação dessa história. E aí, Lucas, o que tu achou? Mano, eu achei a história meio, não sei, meio, não é clichê, mas eu achei meio, tá ligado? O Justiceiro vai, aí ele se infiltra. Anos 90, mano. É, muito anos 90, ele fica com a filha do cara, ele, tá ligado? É porque, assim, essa HQ, ela tem o pressuposto que ele ficou com a filha desse cara pra pegar a informação. Só que quando você tá lendo, você não vê nenhuma informação que ele obtém dessa menina, tá ligado? Então Isso. fica um negócio, tipo, Justiceiro comedor de casada. Fica um negócio esquisito, tá ligado? Justiceiro comedor de casada confirmado. Eu curti também
a questão dos high stakes, tá ligado? Que é high stakes não, é outra palavra, mas é aquela tensão que tu vê naquela cena que ele bate na garagem implorando, falando, não, o micro vai aparecer, o micro vai me salvar, ele é meu amigo. E aí no último segundo quem aparece é o rifle, tá ligado? Aí tu fica, carai, mano, se não fosse pelo rifle o Justiceiro ia morrer. Tipo, tem essas pegadinhas assim. O John Romita Jr., ele é muito árduo, né, em usar essas cenas aí, porque ele consegue, tipo, criar uma tensão nas páginas. Você fica vendo o cronômetro do lado, o tempo passando e o Justiceiro implorando pro micro aparecer e ajudar ele ali de última hora, tá ligado? Não é um Jujutsu da vida, mas é bom. E o pior é que ele cita isso ao decorrer da HQ, porque tem partes que ele precisa de informações, aí ele fala pra ele mesmo. Ah, se o micro tivesse comigo, ele teria descobrido isso na hora, tá ligado? Ele cita isso, que ele sente saudade do micro, porque o micro realmente ajudava ele. A Aí gente tu passa fica... a sentir o peso do micro, né? Junto com o Justiceiro. Realmente, o micro sem o Justiceiro é meio que atrapalha bastante a operação do Justiceiro na sua rotina, né? Sente mais esse peso na HQ. E também porque tu meio que já desandava, porque ele falava, ah, em uma semana ele vai voltar, só que daí passava um tempão e ele não voltava. Aí tu ficava, xiii, o Justiceiro vai morrer, porque não tá o mano dele lá, tá sozinho. Velho, Tá o mano dele lá, tá sozinho. Justiceiro, Max, foda-se! Justiceiro Max, me ajudou? Não fala obrigado nem nada, só aponta 12 na cabeça e dá um tiro. E dá um tiro. E vai embora e não pensa sobre isso em momento nenhum da vida dele. É o correto, né? Mano, Uma coisa que eu também achei mais ou menos foi esse vilão aí que tentaram estabelecer nessa HQ. Eu achei um vilão muito meta, tá ligado? Tipo assim, ele começou como um ex-mafioso. A gente já viu vilões melhores, tipo o Retalho. O Retalho é um puta vilão, também era um mafioso, só que, porra, sei lá, eu não gostei muito desse vilão. Tu gostou, Lucas, dele? Eu achei ele meio sem sal, tá ligado? Ó, o nome dele, Sal. Ai, credo, que piada horrível. Achei ele meio... Salma. E olha que isso não foi proposital. Não foi mesmo. Então, tipo assim, ele é muito B, tá ligado? Você fica, olha, lendo as páginas dele, você fica, mano, onde é que o John Romita Jr., né, o roteirista quer me levar? Tipo, mostrando a história desse cara, aí você vai entender depois que ele tem esse encontro no final, esse embate entre ele, o Justiceiro e o Julius. Mas é uma coisa tão, tá ligado? Sei lá, eu achei um vilão meio meh. De início, eu fiquei interessado, porque ele perde a memória, aí ele fica tendo flashes. Aí eu fiquei tipo, caralho, será que ele vai ser tipo Retalho? Só que chega no final e ele só morre. Não, ele não morre, ele volta, a gente achava que ele morreu, mas ele volta. Final dele, que ele morre, ele encontra o irmão dele, aí ele tem a vingança, só que ele vai e morre, tá ligado? Ele não morre, Lucas, ele volta, tá doido? No final, pô, no tubarão. Ele não morre. Ele não morreu, não? No tubarão lá? Não, ele vive. Caralho, que bosta, eu pensei que ele tinha morrido, ó. Mas como é que Tá lendo errado. Lê de novo. Como é que ele viveu? Ele vive, só mostra ele voltando pro barco lá, todo cagado. É a última Ah, parte. não, eu tinha esquecido. Ele volta pro barco do cara, todo fudido, mas ele vive, é verdade. Ele Infelizmente, leu com um olho só, leu errado, mano. Tem que ler de novo. Mentira, eu esqueci. Mas achei meio paia a forma como esse vilão foi derrotado. Ele chega lá, tá tendo embate entre ele, o Justiceiro e o Julius. E aí, tipo assim, o Justiceiro tomando uma costa de um vagabundo qualquer, tá ligado? Aí tu fica, mano, sério. E aí nada chega esse cara e ele, tipo, pega o vagabundo e joga ele no rio, assim, aí tu. Aí ele sai do rio, o Justiceiro tá só apontando a arma assim, tá esperando ele sair, dá um tiro na cabeça dele e o cara cai de volta na água. Aí eu fico, sério, mano. Tu tá me tirando. Tu me fez acompanhar desse vagabundo que quase morreu, voltando, fazendo todo o trajeto pra chegar nessa porra, se vingar de um e sair da água e levar um tiro e morrer. Não faz sentido, tá ligado? Mano, esse cara, ele é tipo... Bruh? Tá ligado? Vagabundo, cara de pau. Ele é Pedro... Eu achei muito anticlimático, muito anticlimático. Você vai preparando o personagem, você vai preparando o vilão, pra chegar na hora ele morrer de
Ridículo, tá ligado? Ataque ele não Morrer, morreu, ele conseguiu sobreviver. É. De novo, né? De novo. Salomão Grande, mano. Não sei nem como, porque ele tava cercado com uns 80 mil tubarão lá, mas tá ok. Ai. Outra coisa legal nessa HQ é a participação do Rifle, tá ligado? Tipo assim, eu acho muito foda. Esse personagem, ele é literal os anos 90. Anos 90, anos 80. É literal isso. É explosão pra tudo quanto é lado, tá ligado? A bala dele É. explode uma base inteira. O Frank até comenta, parece que cada bala é uma ogiva nuclear, tá ligado? Uma coisa assim. Aí, e tu vê as cenas de explosão gigantesca, o Tudo cara causa uma explodindo. dano. O Justiceiro, eu tenho que descobrir quais são as balas dele. Eu preciso descobrir que blindagem ele usa no carro. É uma parafernália que, assim, velho, sei lá, velho. Isso me incomodou um pouco na HQ, mas eu entendo que é algo da época, né? Tem que relevar isso. Leitura que você tem que. Esse tipo de leitura você tem que ler pensando com a mentalidade da época. Pensando como é que era o quadrinho naquela época, como ele era vendido. Hoje em dia o quadrinho é algo mais sério, né? Antigamente era algo realmente só pra diversão. Então, né, tem que ir com essa mente aí. É tipo você assistir Os Vingadores, tá ligado? O Guerra Infinita e ler o Desafio Infinito dos Vingadores. Você vai notar umas coisinhas meia, tá ligado? Umas coisinhas meia muito infantiloide ali, mas é vida que segue, é da época, tá ligado? É. Então, os pontos negativos que a gente tem sobre esse quadrinho são mais remetendo a esses lados, assim, dessa época mesmo. O cara que é galeão, né? Tipo, tem que pegar as mulheres. O cara que é galão, né? Tem que ficar pegando as mulheres e tudo mais. Velho, o Justiceiro eu achei desnecessário. O Justiceiro que eu conheço, ele não pega mulher casada, gente. Ele não é comedor de casada. Não Sim, faz e na sentido real isso. ele nem pega mulher, ele pega mulher que é tão perturbada quanto ele só pega mulher perturbada igual ele. Tipo a Elétrica. Tipo aquela mulher que aparece no selo Max lá, que é uma versão feminina do Justiceiro. Sim. Que se Tá mata parecendo por eu, alguns mano. anos. Só pega mina problemática, mano. Vou tomar no cu. Acurado. Pois é, gente. Então, se for ler essa HQ, já tem essa mente aí, essa mente mais aberta, porque era na época. É uma boa leitura, vocês não vão se arrepender. Legalzinha. E é isso. Em breve esperam mais justiceiros aí no canal do Shadcast. Falo mesmo que Justiceiro é um dos mais favoritos, que é o que mais tem leitura e conversa sobre Shed. Destruição, né? Destruição em massa. Ele tá sempre toda hora conversando sobre o Justiceiro. A gente gosta bastante sobre esse personagem. Mano, citou o Justiceiro na roda, já era. É conversa pra Fala pra 3 caramba. dias. Né? E não tô nem zoando. Aí. Beleza. Obrigado a todos que acompanharam até o final. Nos acompanhe no YouTube, no Spotify, nos siga nas redes sociais, @chatcast no Instagram, no Twitter e no TikTok. Um grande abraço pra vocês e até a próxima.